Olha só, hoje estou toda maquiada, colorida de verde e vermelho. Vou sair na escola de samba em São Paulo, na Mocidade Alegre. E hoje, dia 1º de fevereiro, tem ensaio na quadra Namorada do Samba. E daqui a pouquinho eu estou indo para São Paulo, então eu tô aqui fazendo essa reflexão para vocês. Vamos lá. Número 32. Seja mais do que o seu trabalho. Pessoas de sucesso são mais do que o próprio trabalho. Sabe que eu acho que essa foi uma das grandes mudanças e viradas de chave dentro de mim nos últimos 6 anos. E aí veio também a transição de carreira, né? Quando eu vou compartilhar um pouco, né, da minha experiência de vida. Quando eu passei por um desafio muito grande na minha vida, tava me sentindo num buraco, um caminhão atropelou a minha vida, aquela coisa tudo de pernas pro ar, e eu comecei a buscar, né, terapia e autoconhecimento, ia para retiro, e tava sempre querendo estar em roda de mulheres, de pessoas que estavam falando sobre... Eu comecei a querer me entender. E nesse processo eu encontrei a CIMT, que é da Mandy Tomasi e do Cadu. E lá foi é até desafiador de falar, porque é tão grandioso, mas eles ensinam, é um estudo sobre a vida, baseado na nossa forma de pensar, para que nós possamos criar, para que a gente entenda que nós criamos a nossa realidade a partir, enfim, nasce nos nossos pensamentos, na verdade, né? E aí derivam para os sentimentos, para as ações. Enfim, aqui é uma forminha bem resumida, porque é muito grandioso. E lá eu comecei a entender o que era um objetivo de cenário de vida. E o que é isso? Tem muito a ver com o quadro dos sonhos também, mas de uma forma como eu nunca tinha pensado antes. Que era, as minhas áreas, os meus objetivos de vida, e que na verdade eles nem eram tão desenhados, mas os que eram, eles eram fragmentados. Então assim, tem o objetivo de ser gerente aqui da minha área, por exemplo. Mas lá eles trouxeram essa visão do cenário de vida. Então o que é isso? Eu preciso desenhar uma vida que eu desejo viver, contemplando todas as áreas, dinheiro, trabalho, né, relacionamento, saúde. Como que é isso? Se fosse, até pensando nas coisas que hoje me parecem impossíveis, se eu não tivesse nenhuma barreira física, geográfica, financeira, de saúde, nada, como seria o meu dia a dia perfeito? Onde eu estaria morando? Como estaria meu corpo? Como estaria meu sentimento? Qual seria o cenário que eu abro a janela e vejo? Onde eu estaria trabalhando? Como eu estaria trabalhando? Quanto eu teria de dinheiro na minha conta? Enfim, quanto mais a gente é específica, o universo é mais específico com a gente. Então, assim, eu comecei a fazer trabalhos de realmente desenhar uma rotina típica, um dia a dia típico, com sentimento, falando sobre como eu queria que a pessoa que estivesse do meu lado me tratasse, como que eu queria acordar e ser e me sentir, onde eu queria estar trabalhando, o que eu queria estar fazendo, se eu queria estar com funcionário ou não, se eu queria estar... Enfim... Isso até é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, né? Porque quando fala assim, qual que é o seu sonho? O que você deseja? Onde você gostaria de estar? O que, né? Às vezes tem uma trava de algumas pessoas para, inclusive, imaginar. Então, né, trabalhar a habilidade da imaginação é maravilhoso. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque o trabalho, ele tem que estar inserido dentro do contexto de vida que eu desejo, e não ao contrário, como numa grande maioria das vezes acontece na vida das pessoas, e assim era na minha. Do trabalho derivar as outras coisas. Porque aí eu pensava, eu quero poder, um exemplo, poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque pra mim eu entendi que é muito importante esses momentos quando eu estou desbravando os lugares. Eu quero poder trabalhar num sábado e domingo, mas numa terça e numa quarta, se eu tiver algum compromisso, eu poder. Eu quero poder escolher os dias das minhas férias. Eu quero poder ganhar 200 mil por mês, por exemplo, para começar. Então, assim, você começa a entender que o meu trabalho ele tem que estar inserido nisso. Eu quero ter ou não quero ter. Não quero ficar no computador o dia inteiro. Eu quero poder estar num lugar até
posso estar no computador, por exemplo, mas num lugar, não quero ficar no escritório, quero ver a luz do dia, enfim, quero alcançar tal coisa, quero estar... Entende que o trabalho ele tem que estar adaptado, porque muitas pessoas, por exemplo, antes eu pensava assim, vou abrir uma franquia, até vi franquia com vários amigos e tal, e aí assim, meio que era qualquer franquia, eu nem relacionava inclusive se o meu estilo de vida, eu gosto daquele produto que eu tava vendo na franquia, ou se, nossa, eu vou abrir uma franquia no shopping, será que eu quero ser uma pessoa que tem funcionários no shopping, um comércio no shopping? Entende que eu não correlacionava? E aí, de tudo isso, eu acho que surge essa questão de... tô no dia anterior aqui. De seja mais do que o seu trabalho. Porque, assim, o meu trabalho, hoje, eu vejo ele como a forma de eu servir as pessoas. Eu estou encontrando, eu comecei a desenhar isso e cada vez mais a gente vai se encontrando nesse... Nossa, gente, tá tudo tão colorido. A gente vai se encontrando nesse lugar. Então, o meu trabalho hoje, ele faz parte daquilo que é o meu ser, daquilo que eu vim para fazer nesse mundo. Ele faz parte de todos os meus processos integrados, criativos e tudo mais. E não ao contrário, como era antes. Então, acho que eu senti de falar, nem li nenhuma parte aqui do livro ainda, mas eu senti de falar essa experiência para vocês. Então, você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Se você ama o seu trabalho, isso não importa. É muito real. É muito real. Nossa, tá escuro, né? Vamos lá, peraí. Aí. Opa. Aí. Com o que você trabalha? Quantas vezes você ouviu isso quando foi apresentado a novas pessoas? Essa é uma pergunta que compele você a falar sobre o seu emprego e profissão. Você é colocado em uma caixa e todas as outras coisas que lhe dão identidade são solenemente ignoradas. Isso é algo muito legal também, nesse processo de empreender, de estar muito mais em contato com roda de pessoas, onde eu tinha que me apresentar. Eu fui muito, não é instigada a palavra, mas impulsionada a olhar com outros olhos nessa apresentação, porque, num geral, eu acredito que existe uma boa parcela das pessoas que faz a apresentação colocando o seu profissional como, quem você é e tal, sou profissional de marketing, sou advogada, sou isso, mas nós não somos o nosso trabalho. Ele é parte daquilo que nós fazemos para entregar um serviço ao mundo. Ponto. Isso mudou muito meu jogo também, minha forma de ver a vida e tudo mais. O trabalho é apenas um aspecto de quem você é, assim como tantas outras coisas. E por isso que no processo de autoconhecimento, a gente se depara com este lugar de, nossa, eu estou me conhecendo agora. Porque se conhecer e ser quem você é, integrar a sua identidade, a sua personalidade, a sua essência, precisa cavocar, precisa se colocar no mundo, precisa testar, precisa separar as relações as quais nós fomos construindo com as pessoas e entender quem eu sou sem essas relações, quem eu sou sem uns elementos e muletas e apoios que eu utilizo à minha vida. Né? Como eu ajo, como eu reajo, enfim. Defina quem você quer ser. Tá aqui no livro e aquilo que eu falei logo no começo, né? Sobre o cenário de vida. Quem você quer ser, pensando em todas as áreas da vida, se você não tivesse limite nenhum, você tem o potencial de criar essa realidade. Sucesso é sucesso. Descarte a percepção comum de que trabalho e sucesso na carreira tem mais peso, prestígio e importância do que sucessos e outras partes da sua vida. Muito real isso também. Gostei de ver isso aqui. Porque a gente relaciona... Vou falar de... Não é a gente. Tem que parar de falar a gente. Eu relacionava somente sucesso... Nossa, tá super escuro. Com trabalho, né? Com sucesso na carreira... sou gerente agora, olha como eu sou uma pessoa de sucesso. E às vezes, não é. Escolha o que funciona para você. O segredo é encontrar um equilíbrio consciente. Trabalhar meio período poderia ser uma maneira de terminar de escrever aquele seu primeiro livro? Ter 2 empregos por algum tempo poderia ajudá-lo a ganhar dinheiro para bancar um curso para a carreira dos seus sonhos? Olha só.
Isso tem a ver com você criar a sua realidade. Quando você desenha um cenário de vida, você entende que o seu trabalho, a sua carreira, a sua profissão é uma parte dela e que você sim pode criar tudo aquilo que você deseja, você vai tendo que desenhar quais são os próximos. Não é pensamento e fico aqui sentado esperando, não. Qual é o próximo passo que eu preciso fazer para chegar, talvez. Ainda pode ser que tenham 1000 passos até lá. Né? Então, quais eu preciso fazer? E a minha transição de carreira, eu saí de um lugar onde eu gostava muito, um lugar onde eu gostava muito das pessoas, um lugar onde eu gostava muito da cultura organizacional, por exemplo, um lugar onde eu estava há 10 anos, um lugar onde eu já tinha uma carreira quase indo para os seus 20 anos de carreira corporativa, eu saí, porque eu entendi, eu tomei a decisão, eu tive que ter muita coragem, eu tive que bancar outros preços que eu estou bancando até agora, e eu não falo só de preço financeiro, tá? São vários preços. Para tudo na vida nós precisamos pagar preços, para tudo. E aí foi quando eu entendi que essa ação minha precisava acontecer, porque o trabalho, de fato, ele era algo que ainda, inclusive pelo trabalho, eu ainda não estava dando e vivendo aquilo que vinha da minha alma, sabe? Que eu acredito que hoje eu venho construindo ainda. É isso, gente. Um beijo pra você e tô indo pra São Paulo. Tchau, tchau.